Então, pessoal, a gente vai falar um pouco a respeito do nitrogênio no solo, é bem simples mesmo, né? Basicamente, o interessante é a gente falar sobre a importância do nitrogênio, lembrando que ele, além da questão ambiental, né, da questão de importação da matéria-prima, ele tem uma grande importância nas nossas culturas, porque ele é o nutriente mais utilizado, é o que tem a maior exigência da nossa cultura. Né? As plantas requerem nutrientes de forma balanceada, então a gente tem que ter um equilíbrio nesse fornecimento dos nutrientes. E o nitrogênio é o nutriente que apresenta assim, a maior demanda pela planta. Né? Então, a importância dele, se a gente tiver que falar questões econômicas, e de produção, o nitrogênio ocupa o primeiro lugar. Né? E também a gente não pode também deixar de falar que ele tem essa importância por conta do dinamismo dele. Né? Mais ou menos explicar para vocês que o nitrogênio ele é aplicado, mas ele sofre um dinamismo muito grande no solo. Né? Ele sofre a atuação das bactérias, ele sofre a atuação aí, das plantas, ele é muito móvel, né? Então ele tem considerado esse alto grau de transição na natureza. Então, algumas considerações gerais, né, a respeito aí do nitrogênio, né, os reservatórios de nitrogênio que nós temos. A gente tem, então, né, que na atmosfera, digamos, o local que nós temos, em média, 78% do nosso ar atmosférico, ele é ocupado pelo nitrogênio. Então, digamos que a atmosfera é o maior responsável pelos reservatórios de nutrientes, de nitrogênio. Depois, temos os oceanos também, nessa alta quantidade que tem. E em relação aos terrestres, na matéria orgânica, né, do solo, e os plantas e os animais ocupando menor posição. Isso daí só para vocês entenderem de que o nitrogênio está presente aí na natureza e de forma complexa. Né? Por exemplo, o atmosférico é o N2, que não é assimilado pelas plantas. Então, ou nós fornecemos para a planta via mineral, ou nós fornecemos para a planta via microbiológica, fixação biológica, né, do nutriente, do nitrogênio, aliás. Então, a gente tem aí essa questão. E o ciclo desse nitrogênio, né? Como que ele ocorre? Isso daí vocês encontram na internet bastante informação a respeito desses ciclos. E como que ocorre esse ciclo? Né? Então, vamos lá, vamos tentar dar uma abordagem geral. A gente tem aqui, né, a chuva, né, os raios. Lembra que eu falei para vocês uma vez que os raios também são responsáveis pela quebra? Então, vamos lá. Quais são as formas que a planta consegue ter acesso a esse nitrogênio? As plantas conseguem ter acesso a esse nitrogênio via microbiológica, né, a partir de decomposição, fixação biológica também do nitrogênio, N2. Os raios, olha só quando eu falo dos raios, a gente tem aqui o raio, né, o N2, uma ligação covalente. Quando ele tem esse raio na natureza, ele quebra essa ligação covalente que tem da planta, do N2, e transforma em nitrato. O nitrato ele é absorvido pela planta. Né? Além disso, a gente tem, então, a interação dos fertilizantes minerais, né? Então, a gente tem o fornecimento via fertilizantes minerais. Então, vamos lá. Vamos pensar. Os raios quebram o nitrogênio e fornecem para a planta. Né? As setinhas, então, vermelhas são as de entrada no sistema. Né? Então, a gente tem que os fertilizantes inorgânicos, aliás, a gente também tem os fertilizantes orgânicos, tá, pessoal? Os orgânicos também, a gente tem essa questão toda, beleza? Mas vamos pensar que os fertilizantes químicos, mineral, eles podem fornecer para a planta
o nitrato ou o amônio. São as duas únicas formas em que a planta vai absorver o nitrogênio. Então, ele precisa sofrer uma transformação, se for via mineral, orgânico, aliás, e se ele é mineral, ele é prontamente disponível. Ele já está nessa forma, né, de assimilação. Só que o nitrato, ele sofre muito facilmente a lixiviação do solo. Né, do solo não, do nutriente. E aí a gente tem que o amônio, né, então ele tem essas trocas na absorção, então aqui que a gente fala das argilas, então você tem essa questão da interação da absorção, mas ele é muito móvel. E aí olha que interessante, vamos lá, né, a gente tem a absorção das plantas, ó, o uptake, né, a absorção das plantas pelo nitrato, pelo amônio, beleza? Só que o amônio pode sofrer a nitrificação e se transformar em nitrato. E denitrificação e se transformar em N2. Então, olha que ciclo muito louco do nitrogênio. Por isso que a gente não faz análise de nitrogênio, porque uma hora ele pode ser o nitrato, outra hora ele pode ser o amônio, né? E beleza. Então, essa é a questão aqui, né? A relação, então, que a gente vai ter com as argilas, a absorção da planta. Vamos para esse lado agora. Ó. A gente vai ter, então, um N2 atmosférico com uma fixação biológica. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma plantinha de soja, né, em que nós vamos ter a fixação biológica. Essa fixação biológica, ela vai dar condições da planta à produção, a partir do N2, em NH4 e NO3. Então, ele vai ter uma forma assimilada do nitrogênio a partir da bactéria, beleza? A bactéria vai conseguir fornecer isso. Do NH4, né, que é o amônio, ele pode sofrer reações no solo, de oxirredução, e se transformar em amônia. E aí, o gás amônia é o quê? Ele é volátil. Então, ele vai volatilizar o gás amônia. Né? Então, a gente tem tudo isso na atmosfera. Agora, os resíduos animais também, né? Eles podem se transformar em amônia, se perder, ou eles vão para a parte orgânica do solo, né? O solo, parte do nitrogênio orgânico. E essa parte do nitrogênio orgânico também vai precisar passar por processos das bactérias nitrificantes e denitrificantes que vão fornecer para a planta, então, transformar primeiramente no amônio e depois no nitrato. Só que a gente pode ter aqui a questão, né, da imobilização, que vai estar relacionada aos micro-organismos. Dependendo, por exemplo, se a gente tem uma palhada muito densa, né? E é isso, pessoal, aqui o lençol freático sendo contaminado pelo amônio, pelo nitrato. E esse é o ciclo do nitrogênio de uma forma simplificada, né? Lembrando que todos esses processos de denitrificação, nitrificação, mineralização e fixação biológica está relacionado com os micro-organismos, né? Então, a gente tem bactérias que são as bactérias diazotróficas, que se alimentam do nitrogênio e, consequentemente, exudam esse nitrogênio disponível para a planta. Nós temos também as bactérias, que são as bactérias que degradam a matéria orgânica e fornecem para o solo. Né? Então, a gente vai ter aqui, ó, de alguns tipos de solo, a distribuição do N no perfil do solo e está relacionada à matéria orgânica. Ó, a gente tem um solo de tundra, né, que é um ecossistema que é mais comum em outras regiões. Né, um solo de floresta, um chernozêmico, né, e um solo com mais quantidade de ferro. Os podizols que são falados aqui são os argissolos, tá? Então, alguns solos diferentes também, que é muito interessante isso, porque está relacionado a essa distribuição. Então, olha só. Lembrando que a porcentagem de carbono, ela está relacionada à matéria orgânica, tá? Então, aqui está relacionado ao perfil do solo. Então, vamos lá. Ó, a gente tem essa distribuição em porcentagem do carbono, então, a 1 metro. Então, geralmente, aqui,
nesses solos a gente tem aí numa camada mais superficial, né? O solo de floresta ele vai aprofundar um pouco mais, certo? Lembrando daí da variação da porcentagem de carbono e de nitrogênio. Já um xernossolo, o xernossolo ele tem uma característica de argila de alta atividade, né? De características de fertilidade, mas é um solo que geralmente está localizado em regiões mais frias, então aquela matéria orgânica ela fica imobilizada, né? Aí solos tropicais já apresentam menor quantidade de matéria orgânica, né? A gente tem aí o comportamento, então, do nitrogênio no solo em relação à distribuição desses tipos de solos também, né? Os vertissolos também apresentam um horizonte vértico, né? Um horizonte mais brilhante. A turfa, o que é a turfa? A turfa é um tipo de material de origem, né? Um material de origem sedimentar, de origem orgânica, então é um solo com alta características de matéria orgânica. A gente vê a distribuição aí, né? Muito grande em relação ao nitrogênio. Aí a gente vai ter formas que ocorrem do nitrogênio, né, na natureza. Então, a gente vai ter o nitrogênio, que é o gás nitrogênio, que é conhecido também como dinitrogênio. A gente tem os óxidos gasosos, que é o nitroso e o nítrico, né? E o outro aqui, que ele é considerado, dependendo da valência dele. O N-amoniacal é um dos grandes responsáveis pela acidificação dos solos, tá, pessoal? Por conta do elemento hidrogênio. Então, a gente tem o amônio e a amônia, né? E a gente tem que o íon amônio é o que é absorvido pela planta. E o amônia, né? Que é formado, então, pelo hidrogênio mais o nitrogênio, e ele é um gás. E esse gás pode se perder por volatilização. Então, estou perdendo o nitrogênio quando ele se transforma em gás. A ureia é muito fácil que perde nesse formato, né? A ureia rapidamente se transforma em amônia e pode se perder muito rápido. Aí a gente vai ter, então, temos os óxidos, né? O amoniacal, que são das principais causas de acidificação que a gente tem, a fonte do adubo, né? O nítrico, que é o nitrato e o nitrito, e o orgânico, então, que 98% ou mais do N total do solo, né? Por exemplo, desse nitrogênio orgânico, a gente tem as proteínas, os aminoácidos e os aminoaçúcares, que estão relacionados aos micro-organismos em decomposição. Então, as principais fontes de N orgânico no solo são as proteínas, né? As paredes celulares, então, vejam, isso aqui, as proteínas estão relacionadas à decomposição de resíduos, de animais em decomposição, ou até mesmo em dejetos, né? Parede celular está relacionado a bactérias, por exemplo, que tem as peptidoglicano, né? As quitinas, e alguns ácidos nucleicos também dos micro-organismos. Então, as principais fontes de N orgânico no solo são essas. Isso é bem interessante, né? Geralmente a gente acha que a matéria orgânica é só a minhoca, só o humus, e na realidade é um conjunto, né? O humus, ele já é o quê? Um material orgânico disponível, degradado. Aquilo já passou pelo processo de mineralização, ele já está prontamente disponível. Mas as fontes do N orgânico no solo são oriundos de proteínas, paredes celulares e de ácidos nucleicos, e que estão relacionados a micro-organismos, organismos, meso-organismos e resíduos orgânicos, vegetais, que vão se decompondo. As fontes, né, do N orgânico, a gente tem aí, já para a lavoura, então, a gente fala do esterco, né, o esterco curtido é uma fonte de N orgânico. Se a gente tem um lodo de esgoto tratado, ele também é interessante, ele é altamente rico em nitrogênio. Também podemos falar dos resíduos sólidos urbanos, por exemplo, o composto, né? Compostagem que a gente pode fazer. Alguns resíduos do processamento de alimentos em indústrias.
Da mesma forma, resíduos industriais, resíduos de culturas anuais, então a gente pode falar aí de palhada, né, de material que fica durante os ciclos posteriores, e resíduos florestais. Então, vejam, tudo está relacionado a alguns resíduos que vão dar vida a esse solo, né? Além do que também as perdas, a decomposição dos próprios organismos que estão ali habitando. E a gente tem que pensar que quanto maior é a atividade biológica do meu solo, maior é a vida que ele vai proporcionar também aos micro-organismos. E um solo com vida, né, com características orgânicas, com micro-organismos, com tudo habitando de forma bem equilibrada, a gente consegue aí um ambiente que vai além da nutrição, né? Ele vai também da proteção contra erosão, ele vai da agregação de solo, ele ultrapassa, né, a barreira da simples questão nutricional. Porque se a gente for analisar, a matéria orgânica, para vir a ter efeito de fertilidade, que, né, indiscutível é a fonte mais rica de fertilidade de um solo, mas para ela vir a ter o efeito, ela passa por um processo. Então, a matéria orgânica inserida no sistema, ela tem outras funções, além, claro, de fornecer o nitrogênio, mas tem as funções de agregação, as funções de manter o solo vivo, as funções também de combate à erosão por essa agregação, né? A gente ter aí esses ácidos orgânicos interagindo, então os benefícios são grandes. E aí, né, a gente vai ter a aquisição de N pelo solo, então a atmosfera é a maior fonte de nitrogênio, né, pelo gás. Então, a gente tem, né, que essa deposição atmosférica de N é um dado só para vocês entenderem, que é, né, de 2 a 5 gramas por metro quadrado por ano, mas é muito pouco, né, se a gente pensar. Ele até tem essa deposição, mas não existe uma participação efetiva. A participação efetiva já parte da fixação biológica. Então, a gente vai ter, por exemplo, que podem ser assimbióticas ou livres, ou simbiótica. E o que seria essa relação e essa diferenciação? As bactérias, as Azotobacter, o Clostridium, essa Beijerinchia, as algas, né, elas são interessantíssimas. As do grupo, né, da Azotobacter são os Azospirillum, por exemplo. O Azospirillum, ela é assimbiótica ou de vida livre. E o que é esse termo assimbionte? Ela é uma bactéria associativa, ela não é assimbiótica. Por quê? O que é simbiose, né? Simbiótica? É quando você tem um ganho para os dois. Claro que não que não exista um ganho. O Azospirillum, ele dá um ganho para as plantas, mas qual é o princípio? A ideia, ela é de vida livre, né? E além, claro, de ser diazotrófica, o que é diazotrófica? Ela come, ela se alimenta do nitrogênio. Além dela ser diazotrófica, no caso do Azospirillum, ela é uma bactéria produtora de crescimento. E ela é de vida livre. O que significa vida livre? Significa que ela pode muito bem transitar por dentro da planta, ela pode ficar no solo, e ela não faz associação com a planta. Ela habita muito bem na rizosfera, que é a região próxima às raízes, principalmente as raízes secundárias, e ali ela habita. E como ela consome o N2, claro que ela não precisa buscar da atmosfera, no próprio solo, nos macroporos a gente tem ar, e tem qual a composição do ar dentro do solo? A mesma do ar. A composição do ar, do gás, da atmosfera no solo é o mesmo, é 78% do nitrogênio, 21% de oxigênio e os demais gases ali. Então, voltando aqui, a bactéria de vida livre ou associativa, ela vai se alimentar, né, ou consumir o N2, e o que sobrar dela, ela vai exudar, vai ficar ali, e vai ser uma forma de nitrogênio absorvida pela planta.
entenderam? E ela fica ali na planta de boa, né? Ela habita ali e não tem essa simbiose. Já quando a gente fala da simbiótica, por exemplo, o Rhizobium ou a Bradyrhizobium, já é outra história. Eles fazem uma estrutura ali, né? Eles invadem, eles fazem uma inserção dentro do pelo radicular, uma invaginação da bactéria, e ela vai produzindo assim um nódulo. E esse nódulo, ele tem várias funções. A principal dela é garantir uma boa fixação biológica e uma eficiência muito grande. Pode ver, quando a gente fala da de vida livre, que fornece de 10 a 24 quilos por hectare de N por ano, comparado das leguminosas, que é de 50 a 250 quilos de nitrogênio por hectare por ano, a gente está falando aí de quase de 5 a 10 vezes mais. Né? E por que essa eficiência é maior? Primeiro, por causa do melhoramento genético relacionado à seleção das estirpes, e que devemos muito aos pesquisadores da microbiologia do Brasil, né? Mesmo antes era da conservação do ambiente, ou pensar em um sistema conservacionista, ao contrário, essas bactérias começaram a tomar força e conhecimento na época em que não se pensava em produzir mais, não em preservar, né? A agricultura no Brasil, ela passou por etapas. Existiu a etapa em que se falava da agricultura da Revolução Verde, e Revolução Verde não tem a ver com o que é o verde hoje. Se eu falo para vocês que é a Revolução Verde, vocês vão achar que as pessoas do Greenpeace vão se vestir de verde e sair brigando pela natureza, e não é nada disso. Quando a Revolução Verde ocorreu, era para produzir mais alimentos a qualquer custo, era exatamente o contrário. E essa geração começou a produzir, e hoje a gente paga o preço um pouco disso. Já a geração da década de 2000, 2005, começou a pensar um pouco mais na questão ambiental. Eu nem digo que não veio a ideia da sustentabilidade um pouco antes, claro que sim, veio na época na época do Cerrado, né, no Cerrado brasileiro, em que se descobriu o Mato Grosso, em que houve desmembraram lá as florestas para adentrar com uma agricultura completamente diferente do que se conhecia, e já se fazia o plantio direto, mas aqui a gente está falando de bactérias que tomaram força e começaram seus estudos na década de 50, 60. E só agora, a gente pode dizer 50, 70 anos depois, gente, 70 anos depois, a gente tem um inoculante, né, de fato, com eficiência, não que só, a gente usa já há uns 15, 20 anos já, mas eu estou dizendo que demorou, né, essa questão. Então, o melhoramento genético, a seleção das estirpes, as próprias cultivares, o manejo adequado para que essa eficiência seja maior, né, quando a gente fala de fixação biológica. E a estrutura do nódulo tem a função, então, de proteger essa fixação, porque apesar da fixação e a bactéria serem aeróbicas, a nitrogenase, que é a enzima utilizada para realizar essa fixação biológica, ela é inativada com a presença do oxigênio. Então, o nódulo tenta trazer um ambiente com menor oxigênio e ainda por cima com o auxílio de uma proteína, que é a lega-hemoglobina, em que ela consegue tirar um pouco desse oxigênio do ambiente para ter maior eficiência, né? Então, basicamente, a diferença de assimbiótica e simbiótica é que o Rhizóbio, o Bradyrhizóbio, ele vai utilizar da energia da planta, o carbono da planta. E, em troca, ele dá esse nitrogênio. E é exatamente aí a questão, pessoal, que hoje já tem muitos trabalhos publicados. Para quem tiver interesse aí, é só digitar no Google acadêmico, eficiência de nodulação, porque assim, se eu tenho nódulo, eu tenho fixação. Se eu não tenho nódulo,
ou menor quantidade de nódulo, ou avaliar se os meus nódulos são eficientes ou não, está relacionado com a fixação biológica. Então, é um bom parâmetro para a gente avaliar. E existem muitos trabalhos na literatura que avaliam exatamente isso. O quão a influência da adubação mineral nitrogenada influencia no número de nódulos e, consequentemente, na fixação biológica. E existem comprovações científicas de trabalho já de 10 anos atrás para mais, que você utilizar altas doses do nitrogênio tanto na semeadura mineral quanto em via cobertura, você pode estar prejudicando a atividade dessas bactérias, principalmente das simbióticas. Por quê? Não é uma questão que a gente fala isso para entrar em conflito ou entrar em discussão, porque muitos alunos, já há um tempo atrás que eu já formei muitas turmas na FAIT. Eu estou desde 2016 aqui, já foram 4 anos com alunos passando por nós, e muitas vezes alguns geravam discussões fortes, né, quando eu dizia que não precisava usar o nitrogênio mineral para a soja. E alguns falavam, mas professora, quando a gente usa ureia é nitidamente melhor, a planta ela apresenta uma resposta. Aí eu questiono, na verdade não que eu questione, eu concordo. Só que se você vai usar ureia, então não usa o micro-organismo, porque você vai atrapalhar, você vai gastar dinheiro, né? O inoculante ele tem vários critérios para ser utilizado, você não pode simplesmente usar de qualquer jeito, você tem que usar na dose correta, no ambiente correto, tem que esperar o tratamento de semente, você não pode utilizar no sopão lá para inocular, o tratamento industrial tem que ser muito bem feito, é uma vida que a gente está utilizando, e geralmente a gente mistura essa vida com o quê? Com fungicida e inseticida, né? Então, ele não resolve, ele não faz, agora o ambiente que você está colocando essa bactéria, você precisa analisar, e isso é comprovado não por mim também, já fiz alguns trabalhos, mas por toda a pesquisa, que o nitrogênio mineral ele atrapalha essa nodulação. Por quê? Bom, vamos fazer um comparativo aqui, vou dar um exemplo. Todos vocês foram convidados para um churrasco, né, mas com uma condição, que todos nós juntos ganharíamos carne se nós produzíssemos nossa própria cerveja. Então a gente iria chegar lá, vamos supor que a cerveja era que nem fazer um suco de laranja, vai demorar, mas vai sair na hora, né? Então a gente está lá todo mundo trabalhando, fazendo o suco de laranja e ganhando a carne. Só que aí chega um camarada, ou um grupo deles, com cerveja pronta. E assim, a gente só ganha a carne se a gente produzir a nossa cerveja. Então, se chega alguém, Darius, se chega alguém com a cerveja pronta, pra que eu vou ficar fazendo cerveja? Eu nem quero mais a carne, eu quero cerveja. Vocês entenderam mais ou menos a ideia? É meio idiota o exemplo, mas é mais ou menos isso. A bactéria, a planta, aliás, a planta é o que nos interessa, a bactéria é um coadjuvante, ele está fornecendo aí uma coisa que nos interessa, que é o nitrogênio. Mas vamos pensar o seguinte, por que a planta vai querer dividir com a bactéria o carbono dela, que é a energia dela, é o açúcar dela, se ela tem um nitrogênio mineral prontinho ali, que vai cair do adubo e vai estar pronto para ela? Então a planta não vai dar essa sítio de ação para a bactéria, ela não vai permitir isso, porque geralmente a gente faz essa nodulação, não que não vá ocorrer, pessoal, vai, só que não com tanta eficiência, tá? Fora que você vai gastar um dinheiro. Eu acho que espero que vocês tenham entendido, é questão de conveniência, né? A planta não vai querer, ou ela vai fazer menos, porque ela vai querer pegar o N que está pronto ali, ela não vai querer fazer a cerveja. Tá chegando ali uma cerveja gelada, que carne, o que, já comi, sabe?
Aí é o que eu falei, as formas de absorção do nitrogênio pela planta. Então, a gente tem aí formas de absorção como o amônio e o nitrato. São as duas únicas formas, pessoal, de absorção de N, desse jeito, tá? Então, eu espero que vocês isso para a vida. Que a planta absorve o gás, não. Que a planta absorve o N2, não. Que a planta absorve o nitrito, não. É só amônio e nitrato. Tá? E agora, né, a gente vai falar um pouco sobre a questão da mineralização e imobilização, que está muito relacionada aí com a palhada, né? Também, além da mineralização. Quando a gente fala de temperatura baixa e alta umidade, dependendo em climas temperados, por exemplo, a gente fala de uma imobilização. Assim como quando a gente utiliza uma cobertura vegetal com uma alta relação CN, né? Quando a gente fala, por exemplo, da espalhada do milheto, a bactéria que vai degradar isso e fornecer a matéria orgânica, ela vai parar para degradar a celulose e a hemicelulose. Então, ela passa por esse processo de imobilização. Então, o que é a imobilização? Basicamente, né, é o nitrogênio orgânico passar para o nitrogênio inorgânico, que é qual que a planta vai absorver? Inorgânico, tá, pessoal? A planta não absorve matéria orgânica do jeito que está, ela precisa mineralizar. Então, é nitrogênio orgânico para o inorgânico. Quais? Amônio e nitrato. Da mesma forma que eu posso imobilizar, transformando o amônio e nitrato em nitrogênio orgânico. É nesse processo que vai ocorrer a imobilização, com a ação dos micro-organismos. Então, olha só, as etapas da mineralização. Por exemplo, as proteínas são as grandes macromoléculas, lembram da bioquímica? A gente tem as proteínas como sendo as macromoléculas formadas a partir da junção de vários peptídeos que são formados por aminoácidos. Então, eu tenho aí as proteínas, passa por aminoácidos, eu tenho uma amonificação, eu tenho a produção do amônio, o amônio vai sofrer a nitrificação e vai aparecer o nitrato. Então, as duas formas são absorvidas. Então, essa é a etapa da mineralização, por exemplo, do material orgânico, da palhada, por exemplo, da deposição de algum dejeto. Tem proteína ali, né? A gente tem algumas proteínas. Essas proteínas se tornam aminoácidos, esses aminoácidos se tornam um amônio, esse amônio se torna, a partir da nitrificação, o nitrato e assim é absorvido. E as perdas, né, do nitrogênio no solo. Então, vejam que interessante a aula. São muitos conceitos que vocês já conhecem, mas é bom a gente ter em mente de como acontecem os processos e evitar perdas, porque as perdas do nitrogênio são as maiores causas de degradação ambiental e altos custos, tá? Para quem não sabe, se a gente botar no lápis, a parte de custos com fertilizantes, ela gira em torno de 30% a 35% dos custos de produção. Então, é altíssimo, né? Quase aí metade. Então, é um dos elementos do custo de produção que mais custa. Então, quando as perdas de N no solo, essa perda aqui de produtos agrícolas, na verdade, é a exportação, tá? Então, a gente tem, em média, de 40 a 100 quilos por hectare, né, pela colheita, aliás. As perdas por lixiviação. Então, a gente vai ter, que a perda por lixiviação é pela água. Vai ser, em média, de 0 a 80 quilos de N por ano, né? Também teremos perdas por erosão, em média de 0 a 100 quilos por hectare de nitrogênio, né, dependendo da questão da erosão. A volatilização, não tem alguns trabalhos que contabilizam, mas ela ocorre após a aplicação do fertilizante. E a desnitrificação, que seria a transformação do N que não é absorvido pela planta e ele fica ali e ele pode voltar para a atmosfera.
Aí é exatamente isso, ó, desnitrificação. Qual que é o mecanismo geral, né? Vai depender das condições. Mas, por exemplo, o nitrato, aí ele vai perdendo, né, o oxigênio, aí ele vai diminuindo, então ele passa de nitrato para nitrito. Isso aqui é micro-organismo que faz, pessoal. Então ele vai perder, aí ele vai sofrer, né, essa redução, vai perder, vai virar o nitrito, vai perder de novo. Vai ser o óxido nítrico, que é uma das formas de óxido de gás que vai se perder, vai perder de novo, vai virar outro óxido nitroso, que também é o gás, perdendo de novo, vai virar o N2 e vai voltar para a atmosfera. Então, uma das perdas de denitrificação está relacionada aos micro-organismos e as perdas, então, do oxigênio. Né? E isso, claro, é relacionado a micro-organismos. Né? São os micro-organismos que sofrem isso. Então, a gente tem aí, né, a atividade microbiana, se ela for alta, ela vai ter uma elevação dessa denitrificação. Então, a gente tem, primeiramente, né, a amonificação, aí está disponível, aí vai passando as etapas. Então, a desnitrificação é quando ele volta para a atmosfera e perde desse jeito. Aí, isso aqui que a gente fala bastante, né, da relação CN do material orgânico incorporado. Então, o que é a relação CN? Significa a porcentagem que a gente tem de carbono com nitrogênio. Então, a relação CN geralmente é maior nas gramíneas, né? E isso também está relacionado à decomposição. Uma alta relação CN, ela demora mais a ser incorporada e degradada, também por conta da imobilização. Então, aqui, ó, para quem tem curiosidade, essa relação CN, então, de alguns dos elementos. Então, a gente tem, por exemplo, aqui a palha de milho e de trigo. A de trigo apresenta maior relação CN, né, do que o milho, visto também que o milho é uma planta com maior demanda de nitrogênio. Então, essa relação CN está relacionada com a decomposição e a rapidez da disponibilidade desses nutrientes. Né? Da mesma forma que os micro-organismos possuem a relação CN e a matéria orgânica do solo, mas vai depender do que, pessoal? Vai depender do tipo de solo, né, e da posição. Então, a gente tem um horizonte que é o A, que é mexido, né, que é o A antrópico, a gente tem um horizonte A e um horizonte B. Então, olha a diferença, né? Um A que é mexido, ele quase se equivale a um horizonte B. E aí, quando a gente fala da relação CN também, da biomassa microbiana, a gente está falando de fungo, bactéria, e geralmente aí, a gente tem que os fungos apresentam uma relação CN maior do que as bactérias, né? Mas, em média, pode-se utilizar que a relação CN dos micro-organismos é 8:1, é baixo, né? Uma relação CN baixa. E do material orgânico e da fonte de energia e a síntese dos compostos, né? 1/3 do carbono incorporado às células e 2/3 do carbono respirado. Lembrando isso, né, que a gente esquece que planta e micro-organismo respire. Respirar é perder carbono, CO2, assim como nós. E, né, a proporção dos produtos de decomposição dos resíduos incorporados ao solo. Então, olha só, a gente tem que, vamos supor, que de 100 gramas que a gente vai ter dos resíduos orgânicos, 3%, de 3 a 8% a gente tem uma biomassa desses organismos. Da mesma forma, 3 a 8 de substâncias não úmicas e compostos úmicos, que é a formação do humus, que a gente viu isso. E o resto vai se perder a partir de respiração biológica, né, dos resíduos da decomposição das bactérias. Peraí. Então, voltando àquela questão, né, do substrato microbiano ideal, na verdade, seria, né, uma relação CN. Isso, hoje, a gente, com essas questões aí de análise microbiana, isso vai ficar bem claro para nós. Por que é interessante esse substrato microbiano? É ideal porque a atividade microbiana vai aumentar, e a atividade microbiana aumentando, vocês viram que todo o processo de disponibilidade do nitrogênio é relacionado a micro-organismo. Então, é impossível eu falar de um solo saudável e bem nutrido se eu não falar de micro-organismos, ou também falar a respeito dos próprios micro-organismos estarem relacionados com a disponibilidade do nitrogênio, né?
Então, como nós temos que, dentre as bactérias e os fungos, para ocorrer essa degradação, né, eles possuem essa relação de incorporação das células e respirado, o substrato microbiano ideal, né, para degradação é 24:1. Então, é considerado que a relação CN maior que 24 é alta. Vai ter uma imobilização, que as bactérias não vão dar conta disso. E mais baixa, e baixa que 24, é uma relação CN baixa. Então, é uma relação CN que vai ser prontamente disponível, né? E vai estar relacionada, então, a toda essa degradação microbiana. Então, uma relação CN alta, né, que é uma relação acima de 24 com material orgânico, vai gerar essa biomassa microbiana, e essa biomassa microbiana também vai gerar essa decomposição, mas se for muito alta, a gente tem problema da imobilização. Então, esses micro-organismos não vão disponibilizar para as plantas, né? Então, quando a gente tem também a atividade, olha aí, a relação CN, olha que interessante, ó. Quando a gente tem essa relação CN maior, a gente começa que a atividade microbiana vai diminuindo, né? E consequentemente, você diminui isso, existe uma relação também com algumas questões da disponibilidade. Mas, com o tempo, você diminuindo a atividade microbiana, ele vai degradando, ele também aumenta algumas características do nitrogênio no solo, por conta da decomposição, né? Quando a gente tem a relação CN maior do que 24, a gente tem essa diminuição da atividade microbiana e, consequentemente, por conta da imobilização, né? Então, vai ter que a atividade microbiana vai cair junto com essa relação né, conforme ela vai aumentando, eu tenho a diminuição da atividade microbiana. E a taxa, né, de decomposição. Então, se eu tenho, olha só, se eu tenho uma relação CN, que é o que eu estou falando para vocês até agora, basicamente é para resumir isso. Se eu tenho uma relação CN de 10:1, eu tenho uma decomposição muito mais rápida, né, do que uma relação 38:1, por exemplo, por conta dessas questões relacionadas à microbiologia. E aí, pessoal, tem um exercício, né, para ser feito, que é a relação CN do material orgânico incorporado, e é um exercício de boa para ser realizado aí, né? Vamos ver se eu passo ele para vocês, para ser resolvido junto, e ver se vocês entendem, né? Então, vamos lá. Vamos ler o enunciado. A gente tem que os resíduos vegetais vão gerar cobertura. Essa cobertura, ela por hora vai se tornar indisponível no N do solo, certo? Eu tenho 8 mil quilos por hectare de resíduo que contém 42% de carbono e 0,65% de nitrogênio, são incorporados ao solo. Então, a relação CN deles é de 42:65, ou 65:1, só foi transformado, tá? Então, uma relação CN alta. Então, né, essa relação CN aqui, a gente vai ter que dos resíduos vegetais, a gente vai ter 3.360 quilos de carbono, né, dos 8 mil lá, foi feito um cálculo, né, 52 quilos de nitrogênio, e os demais, então, a gente vai ter de oxigênio e hidrogênio, tá bom? Então, basicamente é isso, é a disponibilidade do N solúvel no solo. Então, vamos lá. Ó, com a indisponibilidade do N solúvel no solo, a gente tem que 52 quilos de N permitem assimilar 52 vezes 8 quilos e liberam 832, tá, quilos de carbono.
Então, essa relação que a gente está fazendo aqui, né, ela está relacionada à liberação das bactérias. Então, eu tenho que vai permitir assimilar se a indisponibilidade, indisponibilidade de N solúvel, tá? Então, a gente tem essa questão aí das bactérias. E vai liberar, então, 832 quilos de carbono. Então, a gente vai somar, vai dar 1.248 quilos do quê? De carbono. E o restante, então, que vai sobrar, vai decompor quando esses micro-organismos morrerem e o seu N for reciclado, porque eles absorveram. E também a gente vai ter uma perda de 832 quilos de carbono. É só para vocês entenderem, pessoal, que se eu não tenho essa disponibilidade do nitrogênio, eu vou ter essa imobilização feita pelos micro-organismos. Então, aquela relação média de 8:1, ela vai ter essa relação agora. Então, vai ter a perda, vai ter a decomposição e tem o humus. Vamos pensar já com relação a essa outra parte do exercício, tá? Vamos pensar aqui, que 1/3 dos resíduos, então 3.360, né? 1/3 é assimilado pelos micro-organismos, que a gente viu, que é a disponibilidade do N no solo. Como a relação CN é 8, vão ser necessários quanto? A gente pega 1.120 e divide por 8. Vai ser necessário, então, 140 quilos de N. Aí, 52 vão vir dos resíduos e 88 virão do N solúvel no solo, certo? Então, aí a gente vai ter uma grande quantidade de carbono que vai ser perdida, né? Tem aí a questão, que vai entrar no sistema, desculpa, pessoal. É algo que não é tão simples de entender, é só para vocês terem ideia da questão da disponibilidade do nutriente e a indisponibilidade. Então, se a gente tem 8.000 quilos de resíduo que contém 42% de gás carbônico, de carbono, desculpa, e 0,65 de nitrogênio, eles vão ser incorporados, isso vai ter a relação com a disponibilidade do N solúvel e a indisponibilidade, ou seja, a mineralização e a não mineralização, tá? Então, a gente vai ter toda essa característica, que 2/3 do carbono é perdido na forma de gás carbônico pela respiração microbiana, que foi o que eu falei para vocês. Né? Então, pessoal, com relação ao nitrogênio, esse exercício ele pode ter ficado um pouco confuso para vocês todos, então deem mais uma lida nele, vê se vocês conseguem pegar os números, que são números relacionados àquela relação CN que a gente teve das bactérias, tá? Falando a respeito dos resíduos que existem aí no ambiente, né, os resíduos vegetais, com a concentração que nós temos, então, de cada um deles, né, a relação CN de 65:1 é alta, e desses 8.000 quilos, a gente tem disponível, então, 3.360 de carbono, porque é 42%, né, 52 quilos de N, porque é 0,65, e 4.582 de oxigênio e hidrogênio, né, que é outra parte da composição orgânica. E disso tudo, da indisponibilidade, né, do nitrogênio solúvel no solo, ele vai permitir, então, que 52 quilos de N assimilar com a relação CN, tá, de 8, 416 quilos de carbono e liberar 832 quilos de carbono, de óxido de carbono. Então, vai liberar, ele vai embora, tá? E vai vazar, que é a diferença entre 416 e a conta que foi feita. A soma desses dois, certo? Vai liberar aqui, porque é multiplicado por 2, tá? É 2 aqui, pessoal. Vai liberar por 2. A soma deles, né, vai ser o que vai ter em carbono. E o restante vai se decompor quando os micro-organismos se morrerem. Que eles vão ficar essa questão, né, de imobilizar.
Já quando a gente fala da disponibilidade do N, é que um terço desse resíduo, né, aqui, ó, vai ser assimilado pelos micro-organismos. Então, vai ser necessário desses um terço, dividido por 8, 140 quilos de N. E aí, desses 140 que vai ser necessário, vai vir dos resíduos ou vão vir do N que está solúvel no solo. Então, vai ter essa característica aí para a decomposição. Pessoal, eu vou fazer uma pausa rapidinho aí para eu tomar uma água. Daqui uns 10 minutinhos a gente volta e a gente entra na parte do fósforo, tá bom? Rapidinho aí.